Então, boa noite a todos. Queremos mais uma vez saudar a todos que estão aqui, de forma presencial, de forma virtual, aqueles que estão aqui conosco semanalmente, aqueles que aqui chegam pela primeira vez, e também aqueles que chegam até nós através das nossas redes sociais, nossos espectadores do YouTube, né, que assistem nossas palestras. Gostaríamos também de dar as boas-vindas a eles e que eles possam se sentir tão igualmente acolhidos e amparados por essa casa de Jesus aqui na Terra, né? A Casa da Prece, ela tem um espaço físico relativamente pequeno aqui na Terra, mas imenso no orbe espiritual, né? Então, que possamos todos nos sentir muito bem acolhidos e abraçados por essa equipe de colaboradores encarnada e desencarnada aqui da Casa da Prece. A primeira coisa que eu gostaria de meditar junto com vocês na noite de hoje sobre o nosso tema é sobre o nosso título. Avante, o Cristo está no leme. Todo mundo sabe aqui o significado da palavra avante? Próximo. Se vocês forem ao dicionário, vocês vão encontrar duas definições. Interjeição. Exprime incitamento para que se vá adiante, para que se prossiga. Interjeição, na classe gramatical da língua portuguesa, vocês devem saber que é um recurso, uma frase, né, que a gente usa para expressar uma emoção, um sentimento, para fazer um apelo, para dar uma ordem, fazer um pedido, né? Então, é o que ele está falando ali, vá adiante, prossiga. 2, advérbio, em localização, à frente, adiante, diante. Também pertence à classe gramatical da língua portuguesa, e dentre várias coisas, né, a gente também usa o advérbio para exprimir circunstância de modo, de tempo, de lugar, ali ele está dando um direcionamento, à frente. Até se vocês observarem essa imagem de Jesus, vocês observam que ele está apontando para frente, ó, ele está dando um direcionamento. Avante, adiante, pode seguir. O Cristo está no leme. Que leme? O bairro aqui do Rio de Janeiro? Também está lá. Só que bairro é um nome próprio. E nome próprio deve ser escrito com letra maiúscula. Eu não coloquei ali com letra maiúscula. Então, não é do bairro exatamente que ele está falando. Vamos ao conceito de leme. Segue. Tanto no sentido semântico como pragmático. No sentido semântico, ele diz ali, ó, peça plana, localizada na parte submersa da polpa de uma embarcação, que gira em torno de um eixo e determina a direção em que aponta a proa. É onde esse simpático timoneiro está aqui segurando, ó. Esse é o leme na marinha. Aeronáutica. Peça existente na cauda do avião, que regula a direção do aparelho. É essa tampa marronzinha aqui, ó, que está indo para um lado e para o outro e apontando a direção. Beleza? Entendi qual é o significado semântico. E o significado pragmático? Pragmático é quando se diz algo além daquilo que se está dizendo. O que regula e determina a direção. Esse é o nosso sentido pragmático e leme. O anterior. Pois é, o ser humano, ele também tem um leme dentro dele. Temos? Sim. Ele fica num espaço chamado mente. E o dispositivo, a gente dá o nome de pensamento. Não, peraí. Então, você me disse que leme é onde fica ali aquela parte que dá o norte. Então, você está querendo me dizer que é o meu pensamento que direciona a minha vida? Chamemos Emmanuel para responder. Pode chamar Emmanuel, sério. No livro Paciência, de psicografia do Chico Xavier, né, na mensagem 7, intitulada Caridade do Pensamento, Emmanuel coloca: sabemos todos que o pensamento é a onda de vida criadora, emitindo forças e atraindo-as, segurando a natureza que lhe é própria. Fácil entender, à vista disso, que nos movemos todos num oceano de energia mental. Cada um de nós
é um centro de princípios atuantes ou de radiações que liberamos, consciente ou inconscientemente. Sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizam. Mas o pensamento em si, conquanto força mental, seja neutra qual a eletricidade, é o instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos de nós, sem a apreciação imediata dos outros. O pensamento é criador, e ele se projeta o tempo todo, no tempo e no espaço. O tipo de pensamento que a gente produz é o que vai acarretar em nós tanto sofrimento ou elevação. Portador de carga energética positiva ou negativa atua não somente naquele que produz, como também em seu entorno, influenciando a si e ao seu redor. Quem aqui nunca chegou num local e pensou, meu Deus, que ambiente pesado, que carregado está aqui, pelo amor de Deus. Ou está sentado perto de alguém que está irritado, daqui a pouco começa a ficar sem paciência também, não quero mais saber disso aqui. Como o contrário também acontece. A gente chega todo atropelado e tal, aí entra num ambiente que está harmonizado, aquela paz começa a reinar, parece que a gente vai fazendo uma limpeza, né? É o oceano de energia mental. Por isso que aqui se diz, tanto é que ela disse aqui no início, deixemos os pensamentos mais urgentes que estão nos preocupando lá fora, para que a gente possa se conectar a esse ambiente, para deixar desanuviar nossa mente, que às vezes aquele problema depois a gente vai enxergar de uma outra forma, a gente vai encontrar uma outra solução para resolver aquilo, né? E na irradiação também, vamos deixar os fluidos cair para limpar os miasmas que se formam no nosso lar devido aos nossos pensamentos desequilibrados, né? Aquelas coisas que a gente fica pensando, tá? Higienização do ambiente doméstico. O pensamento gera palavras e ações. E quando ele tem a natureza doentia, pessimista, rancorosa, perniciosa, ele não só prejudica aquele que produz, como para quem é direcionado. Tanto aqui que na evangelização a gente sempre ensina, né, para as crianças, quando alguém faz alguma coisa para a gente, que a gente fica chateado, contrariado e tal, aí a gente fica, eu quero me vingar, quero pensar em vingança e tal. A gente está produzindo todo esse pensamento dentro da gente, e o primeiro prejudicado é a gente, porque aquele fel tá todo dentro da gente, vem subindo um negócio assim, a gente vai, começa a desequilibrar todos os chakras e tal. Antes de eu falar uma palavra ruim para alguém, já sujei todo o meu laríngeo aqui. Aí uma beleza, uma maravilha. Né? Antes de querer lá vomitar para o outro, a gente que se suja, né? Precisamos aprender a educar os nossos pensamentos e controlar nossas emoções. E aí eu vou contar um fato curioso para vocês que aconteceu. Quando eu estava preparando esse estudo, eu estava preparando meu roteiro aqui para vir para falar aqui para vocês, meu telefone tocou e eu atendi. E a pessoa do outro lado estava totalmente transtornada. Nossa, um estresse, uma falta de educação e tal, que quase por uma fração de segundo eu teria esquecido tudo que eu tinha escrito até agora, estava subindo aquele negócio, quando uma outra voz falou na minha consciência, o que você está escrevendo mesmo sobre controle das emoções, educar os pensamentos, desequilíbrio dos chakras, que você quer ir lá falar para os outros? Aí eu estou em paz, eu estou tranquila, eu estou aqui mergulhada no pensamento divino, na graça da paz do nosso Mestre Jesus, escrevendo minha palestra, o estresse do outro não é o meu, ele não vai desalinhar meus chakras, está tudo bem. Dei lá uma resposta branda para a pessoa, porque aquela situação envolveria outras pessoas, que eu teria dado uma resposta para ela, teria ligado para outro, teria ligado para outro, olha a onda mental aí girando. Então, naquele momento, eu cortei. Mas veja bem, ignorar um problema não significa que ele não existiu. Porque depois aquele negócio me incomodou, e ficou me incomodando, e eu fiquei remoendo. Aí começou um outro trabalho dentro de mim, de autoconhecimento, de pensar, não, peraí, se ele soou comigo é porque eu sou responsável por alguma coisa. Que responsabilidade eu tive daquela situação, né? Igual nossos débitos pretéritos. A gente reencarna,
A gente vem com a consciência momentaneamente adormecida, né? Mas a falha ficou lá. Em algum momento ele vai incomodar e você vai ter que resolver. Quantas vezes nós somos dominados e escravizados por pensamentos ruins, né? Imaginando coisas que deixam a gente aflito, angustiado, triste, com medo. Nossa, o medo paralisa. Interdita toda a nossa capacidade de raciocínio. Parece assim, que dá um bloco, ele não consegue pensar mais em nada, né? E aí, a respeito disso, eu quero trazer uma historinha para vocês. Mas não é uma história qualquer. É um dos episódios mais importantes da vida de Jesus aqui na Terra. Pode seguir. É quando Jesus acalma as tempestades. Essa passagem aparece em 3 evangelhos, no de Mateus, no de Marcos e no de Lucas. Conta que Jesus entrou na barca e chamou os seus discípulos. Eles iriam atravessar o mar da Galileia. De repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas começaram a mexer. Nossa, estava entrando a água dentro da barca, aqueles trovões, tudo começando a balançar. E os discípulos ficaram como? Apavorados. Pensaram, meu Deus, e agora? Vai todo mundo morrer? Vai todo mundo afundar? E Jesus estava onde nessa hora? Estava no leme dessa embarcação. Fazendo o quê? Palavras cruzadas, procurando capa de chuva? Não. Ele estava dormindo. Que? Jesus dormia? Sim, Jesus dormia. Porque ele estava reencarnado num corpo físico. E como a gente, ele sofria todas as vicissitudes do corpo físico. Sentia fome, sentia sede, sentia frio. A única coisa é que ele estava isento dos vícios morais, desses que a gente tem muitos ainda. Mas de resto, igual a gente. E aí um dos discípulos, em pânico, foi lá chamar ele. Senhor, Senhor, ajude-nos, porque nós vamos afundar. Como quem diz, como é, não está vendo? Né? Que a água está entrando aqui, a gente vai, né? E Jesus, na maior calma, na maior serenidade, mas também uma atitude repreensiva, assim, foi lá e perguntou para eles: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? E com um gesto e uma palavra, ele foi lá e acalmou aquela tempestade. Foi um milagre que ele fez? Manipulação de fluidos. Ele conhecia os elementos da natureza e sabia como operar eles. Quando a gente conhece a máquina, quando a gente conhece o sistema, a gente sabe como operar dentro dele, como se comportar dentro dele. Ó, guardem essa frase, que essa é célebre, vou repetir. Quando a gente conhece a máquina, conhece o sistema, a gente sabe como operar dentro dele. Nossas encarnações, nossa jornada evolutiva, é composto por uma longa viagem de mares desconhecidos. Por vezes, navegamos por mar de almirante, ali, ó, 10,5 nós, igual uma corveta. O financeiro está estabilizado, a família está reinando a paz, estamos saudáveis, dispostos a colaborar com o bem, espírito ajustado, tudo uma maravilha. De repente, o tempo vira. Nossa, começa a fechar, o vento começa a soprar, as ondas começam a ameaçar. Meu Deus. Começa a aparecer as tempestades da vida. Próximo. Aí a crise conjugal, que começa a dar em casa. Doenças de todas as ordens. Dificuldades financeiras. O dinheiro curto, o salário atrasa.
desemprego, alguém foi lá, foi demitido, solidão, termina um namoro, eu sou rejeitado, pronto, não sei mais o que fazer da minha vida, não sei mais como seguir adiante, ninguém gosta de mim, não sei o que eu faço agora, não sei no que eu sou bom. Começa aquelas crises, aquele vazio existencial, né? Desencarnes, começa a desencarnar ente querido. É turbulência em cima de turbulência. Eu não sei qual é a tempestade ou a turbulência que você possa estar enfrentando nesse momento. Se é uma ansiedade que não te larga, se é uma depressão que insiste em te afundar, um sonho frustrado, um projeto falido, as consequências de uma paixão delinquente, um amor insensato, como ensinou Emmanuel para a gente semana passada, um livro, numa reunião mediúnica, que são palavras bonitas, né, para falar dos nossos tombos, das nossas quedas. Não sei. Só sei que nessas horas a gente paralisa. Minha vida não tem mais sentido. Deus esqueceu de mim. A coragem vai embora, chega o pessimismo. Nasce o medo, falece a esperança. Manifestam perturbações, desencantos, revoltas, rebeldias. Aí a gente vai lá, igual aqueles apóstolos, bota a mão pro alto. Não tá vendo? Tipo, oi? Não tá vendo o que está acontecendo isso aqui comigo? Me ajuda, eu vou afundar, eu vou naufragar. Tem um poema que muitos de vocês devem conhecer. Eu aprendi quando eu era criança, eu ia também na evangelização infantil. Ele chama Pegadas na Areia. Eu vou ler para vocês. Próximo. Pegadas na areia. Uma noite, eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor. E no firmamento passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveres e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque é que nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor então me respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carregava no colo. E a gente sempre acha que está sozinho nos momentos de aflição, né? Ai, por que me abandonastes?
Por que a gente age assim? Por que a gente se comporta ainda dessa maneira? Porque assim como os discípulos, nós também ainda somos homens, espíritos, de muita pouca fé. Até no Evangelho ele diz, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Já seria o bastante. Próximo. Fé é a bússola, a segurança, o apoio para todas as situações. Vou repetir. Fé é a bússola, a segurança, o apoio para todas as situações. Eu ainda complemento. Fé é a certeza. Não é acreditar, porque acreditar é uma crença, mas a certeza, ter aquela convicção de que realmente Jesus está ali comigo, está ali conosco, né? Pode seguir. E aí eu trouxe essa imagem para a gente poder refletir juntos aqui essa noite. A gente pode observar que realmente havia uma grande tempestade. A turbulência estava grande. A água estava entrando. Estava afundando. Então, os discípulos eles não estavam imaginando isso. Realmente estava acontecendo. E Jesus estava ali, dormindo. Será que ele tinha um sono tão pesado assim que ele não sentiu balançar o barco? Qual será que é a diferença dele para os discípulos? O que será que tinha de diferente nele? De diferente dos discípulos e de nós, que diz que tem fé, mas quando vem os primeiros balanços da vida, o nosso comportamento sugere totalmente ao contrário. O que será que ele tinha? É para refletir. Próximo. Consciência de si mesmo. Eis a grande questão. Jesus tinha consciência de si mesmo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia do que ele era capaz. E agora eu quero resgatar aquela frase que eu falei para vocês, que era séria, que eu pedi para guardar. Quando a gente entende o sistema, conhece a máquina, a gente sabe como operar ela, como operar dentro dela. O que seria essa máquina, esse sistema? Nós mesmos, a nossa vida. A partir do momento que a gente toma conhecimento de si, a gente sabe manejar melhor aquilo que deve fazer. Próximo. Porque aí a gente começa a se reconhecer verdadeiramente como um espírito imortal, uma criatura divina criada por Deus, com destinação à perfeição. A gente se comporta de forma diferente. A gente começa a olhar para as situações e pensar, olha, essa dificuldade realmente está grande, está assustadora. Tem horas que eu penso, agora deu, agora não tem mais como. Mas não, espera aí. Eu sou maior do que isso. Eu sou uma criatura criada por Deus. Eu tenho germe divino dentro de mim. E se eu sou um filho de Deus, então eu tenho a capacidade e as ferramentas para suportar cada uma dessas situações. Não há carga maior do que aquela que a gente não consiga carregar. Mas como que a gente consegue chegar a esse nível de entendimento, de esclarecimento, de desenvolvimento e despertamento? Para a gente ter essa exata noção de que, não, peraí, eu consigo.
Não há outro caminho senão do autoconhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Sério. Pode seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por mim, Jesus. Eu meditei nessa palavra. Fiquei refletindo sobre ela. E cheguei a uma profunda conclusão. Sem dizer que ele está falando ali de leis divinas. Porque, ora, a verdade. A verdade é algo que só pode ser imutável. Aquilo que o tempo pode desmentir já não é mais uma verdade. A única coisa que eu conheço que é única, eterna, imutável, são as leis divinas ou naturais. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 615. O caminho. O caminho é uma rota para seguir, um direcionamento. E o que é o que direciona? Por onde a gente deve andar. E Jesus está falando, eu sou o caminho, e ele é o caminho. Quem direciona é ele, o timoneiro é ele. A vida, o que relaciona a nós mesmos, diz respeito a nós mesmos, a nossa própria vida, a nossa própria existência. A verdade sobre ela, a verdade sobre a nossa existência. E não as ilusões das quais, ainda dormitando, a gente mergulha e naufraga muitas vezes. A nossa própria verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para sair de um ponto e chegar em outro, é preciso de um movimento, uma força. Os físicos daqui sabem. E não é segredo para ninguém que a gente precisa chegar à perfeição. Então, para a gente sair de um ponto de inércia, de um estado evolutivo para outro, vai ser necessário um movimento de ação e uma estratégia. E a estratégia é traçar uma rota. E traçar uma rota é saber ler um roteiro. E esse roteiro é o Evangelho do Cristo, que é o maior código moral que existe e deixado para nós. Ele é o caminho que conduz sobre a verdade da sua vida e da minha. O Evangelho, ensino moral do Cristo. Faz sentido agora para vocês, quando diz lá na questão 625, também do Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso maior modelo de vida? Para mim começou a fazer muito mais sentido depois que eu fiz de estudo e tive essas reflexões. Próximo. Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 1, Lei Divina Natural. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E continua Kardec. Pode seguir. Comentário de Kardec, né, sobre essa questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, né? Pode querer aqui na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo,
e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro que tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animal. A doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Os ensinos e os exemplos que ele nos deixou através do Evangelho. Porque tudo que ele ensinou, ele foi exemplo. Ele não falou, vai lá, faz aquela coisa. Não, ele foi também, tipo, não faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Não, ele foi o exemplo perfeito daquilo que ele estava ensinando para a gente. Então, ele sabe qual é o caminho, porque ele percorreu esse caminho. E ainda lembremos-nos de uma promessa, que não é uma promessa qualquer, é uma promessa divina. Que ele deixou lá em Mateus 28, 20. Pode seguir. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A Andréia sempre fala no Evangelho, né? Que a gente possa estar junto de Jesus, porque ele, com certeza, sempre está junto de nós. É a gente que se afasta dele, né? Não ao contrário. E o que quer dizer também esse eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Consolador prometido. E o que é esse Consolador prometido? É essa nossa doutrina libertadora, acolhedora, esclarecedora que nós temos, né? A doutrina espírita. Pode seguir. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Está lá em Mateus 16, 12 e 13. Do que ele está falando aqui, além da doutrina espírita? De maturidade. Que o conhecimento da verdade, o que relaciona a nós e a nossa verdadeira condição, é proporcional à nossa evolução espiritual, moral e intelectual. A gente vai se descobrindo à medida que vai tendo condições para isso, em assimilar e suportar os conteúdos. Tanto é que no Livro dos Espíritos, várias vezes eles respondem para a gente, ó, ainda vocês não estão maduros para entender determinada coisa, né? A gente ainda precisa evoluir um pouco mais, né? Se não seria o mesmo que pedir para uma criança que acabou de se alfabetizar escrever uma tese de doutorado. Ué, ela já sabe ler e escrever, por que ela não escreve uma tese de doutorado? Falta o quê ainda? Se ela já tem as ferramentas, se ela sabe ler e escrever. Falta maturidade, né? Precisamos levar mais a sério os ensinos do Cristo. Precisamos. Pois, como ele próprio nos disse, sério. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. De novo, o que ele está falando ali? Nos seus próprios ensinamentos. Fonte de água limpa, de água pura, não é de águas turbulentas. As águas turbulentas são as coisas que a gente puxa para a gente, né? Agora, os ensinos de Jesus, não, é água limpa.
O espírito imortal, nós, né? É sedento por um sentido da vida, um sentido de si mesmo, um sentido do outro, um sentido dos sofrimentos, das aflições, o porquê de cada coisa, né? E isso tudo vai se desvelando na medida que a gente vai assimilando, vai internalizando e vai conseguindo praticar todos esses ensinos. Porque aí sim estaremos cumprindo as normas do nosso desenvolvimento, do nosso aperfeiçoamento. A nossa diferença, nesse sentido, para espírito superior, é o comprometimento ao cumprimento das leis divinas. Ó, preste atenção que eu vou falar de novo. O comprometimento ao cumprimento das leis divinas. O Evangelho nada mais é do que uma grande navegação. Ou melhor, um modo melhor de se navegar. Porque nele está contido todos os princípios que orientam a rota, que estimulam o autoconhecimento, né, que faz despertar as potencialidades da nossa alma, né? Leon Denis escreve muito sobre isso no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, as potencialidades da alma. A tomarmos consciência de nós mesmos, porque ele nos ajuda a pensar como espíritos, que é o que verdadeiramente nós somos. Você não é esse corpo, você está nesse corpo. Sua verdadeira essência é ser um espírito imortal. Ah, eu não gosto muito dessa ideia, não. Tem uma notícia para dar. Deus não consulta o gosto de cada um para regular o universo. Está lá naquele capítulo da reencarnação. Parte 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Está lá, pode pesquisar. Deus não pergunta o gosto de cada um para regular o universo. O Evangelho faz com que passemos a enxergar as coisas diferentes. Ele transforma o nosso pensamento. Lembra do que eu falei do pensamento, que era o dispositivo que regulava, direcionava a nossa vida? Pois é. Ele nos dá a possibilidade, por exemplo, de substituirmos a palavra culpa por responsabilidade. É outra visão. É um modo de enxergar diferente o mesmo problema. Porque, percebe, eu só fiz uma simples troca de vocábulo. Eu troquei a palavra culpa por responsabilidade. Porque a palavra culpa, ela tem uma vibração muito pesada, ela traz, assim, um negócio como se remetesse a uma condenação, tipo, não tem mais jeito. Tenho culpa mesmo e tal, minha culpa deu. Já a palavra responsabilidade, ela também não é uma palavra leve, mas ela já traz algo, assim, mais esperançoso, alguma coisa mais branda. Quer ver, ó, deu errado, a culpa é sua. Ah, meu Deus do céu, a culpa é minha, tá? Não sei mais o que eu vou fazer. Aí, ó, deu errado, a responsabilidade é sua. Ah, eu fui responsável? Então, peraí, se eu fiz e fui responsável, então também posso ser responsável para poder reverter a situação, né? Para transformar aquela coisa, fazer de novo, né? Refazer o caminho, né? Percebe? O fato está ali. A única coisa que aconteceu foi um ajuste de palavras. Da outra perspectiva na nossa mente. E junto, quando vai embora a palavra culpa, também parece que sai um peso das nossas costas, né? E é esse o trabalho que o Evangelho do Cristo faz com a gente. Ajustes. Ele vai ajustando a gente. Dentro da expressão maior da misericórdia e do amor divino. Ele não tira o problema da gente, mas ele nos ensina a olhar de outra forma e a saber se comportar melhor, a nos dar maturidade diante daquela situação.
Aí, já navegando já para o fim, eu tenho uma música para apresentar para vocês, que chama Meu Barquinho, da Gisele Cristina. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Jesus de Nazaré, seu medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não nos esquecemos de João 16:33. No mundo teremos aflições, mas tende calma e bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele já percorreu todo o caminho que a gente está percorrendo. Ele sabe o que está acontecendo.
Ele não perdeu o controle da situação. E o que eu quero dizer aqui para você essa noite é: calma. Jesus está no leme. Não há turbulência que não passe. Tudo passa. Tudo se transforma. Tudo muda. Para tudo tem um deadline. Inclusive para essa vida que você está levando agora. O que você está fazendo dela? No primeiro evangelho de junho, no sábado, a Andréia fez uma pergunta para todos nós. Intimamente eu respondi essa pergunta. Hoje, vou fazer a mesma pergunta para vocês. Eu tenho certeza que todos aqui saberão responder. A gente vai ter que ficar mais 40 minutos aqui. Onde está Jesus? Jesus está no leme. Essa assertiva é tão real que essa cristã que aqui vos fala hoje é testemunho vivo disso. Inclusive a palestra no dia de hoje. Mas aí já é conteúdo para uma próxima reunião. Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Avante. Jesus está no meio. Muito obrigada.